Bancos de investimento modelam sinergias, consultorias desenham business cases, o jurídico acerta o contrato, operações cortam as sobreposições. Mas depois do fechamento de uma fusão ou aquisição de empresa, o que realmente acontece? A força da cultura organizacional em projetos de fusão e aquisição. Esse é o tema do Dell Insights, episódio especial de hoje. Olá, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a esse que é o Dell Insights, o programa da Dell Consultoria, onde a gente divide com vocês insights poderosos sobre cultura organizacional. Hoje, especialmente, um episódio diferenciado, um episódio especial, com a presença do Rui Bashir. O Rui, que é Head Global de RH da Carrier, lá nos Estados Unidos, com uma carreira transcultural e internacional maravilhosa, já trabalhou no México, atendeu vários países e continentes e hoje direto de Boston, nos Estados Unidos. O Rui é um seguidor, participa aqui da nossa comunidade, sugeriu esse tema pra gente que é muito importante. Então hoje a gente vai fazer um episódio especial falando sobre o efeito da cultura em processos de fusão e aquisição com a presença ilustre do Rui. Rui, muito obrigado e seja bem-vindo ao Dell Insights de hoje. Vamos para os dados e informações importantes para subsidiar esse nosso episódio. Segundo dados da Harvard, no mundo giram cerca de 2 trilhões de dólares por ano em projetos de fusão e aquisição. Mas não fica só por aí. Num relatório de 2019 da McKinsey com o título Cultura Organizacional em Processos de Fusão e Aquisição, endereçando as forças invisíveis. Sabe qual que são as forças invisíveis? As forças culturais. O relatório da McKinsey revelou que quando perguntado aos executivos qual que era a importância do fit cultural em processos de fusão e aquisição, 95% deles disseram que era super importante. Mas olha lá, só 25% afirmaram que esse tema é endereçado antes de um closing. O que o business case de um projeto de fusão e aquisição não mostra, não revela? Quais são os medos, tensões após o anúncio de um closing? Quais são os ruídos em quem compra, quem é comprado, ou como as sinergias acontecem? Melhor a gente ouvir quem vive isso na prática. Com a palavra, Rui Bashir. O business case mostra o preço da empresa, não mostra o que faz a empresa funcionar. Depois do anúncio, cada pessoa da empresa comprada começa a fazer em silêncio uma pergunta: eu ainda pertenço a esse lugar? A pergunta trabalha sozinha, e enquanto trabalha, o ritmo do negócio muda. O business case também parte de uma suposição que não sobrevive ao dia primeiro, a de que a decisão continua acontecendo no mesmo ritmo. Não acontece. Quando o dono muda, mas ninguém explicou como decidir daqui para frente, tudo desacelera. Reuniões viram consulta, a aprovação vira negociação, a sinergia começa a se perder antes de ser testada. E existe uma terceira coisa que nenhuma análise enxerga, o que eu chamo de capital silencioso. As pessoas que nunca aparecem no organograma, mas seguram o dia a dia. Eu me lembro de uma integração em Luanda, em Angola. Eu viajei semanas antes do closing, passei dias com os gerentes intermediários com uma pergunta: onde está o conhecimento que mora nas cabeças das pessoas e não em processos? Voltei com uma lista curta, quase sem sobreposição com o organograma. Trouxe essa lista para a mesa da liderança e o dia primeiro chegou com aquele grupo alinhado, não surpreso. O custo da transferência desse conhecimento deixou de ser risco e virou parte do plano. Quando a gente fala em choque cultural, muitas pessoas pensam em valores diferentes, mas esse assunto é mais profundo. Sem dúvida começa com valores diferentes, mas quando você vai observar as causas raízes, a gente vai se deparar com coisas como: para uma empresa, decidir rápido é fundamental. Para outra empresa, a decisão rápida talvez não seja mais acertada. Para uma, accountability é cobrar de forma direta. Para outra, é isso, mas junto com preservação das relações entre os executivos. Para uma reunião boa é quando ela termina com uma decisão.
Para outra, uma reunião boa é quando termina com uma rodada de alinhamentos. Para uma, a régua de governança é alta, ou seja, a estratégia é definida no nível estratégico. Para outra, a régua de governança é baixa, o nível estratégico decide questões operacionais. Existem choques reais de execução pós um closing. O que separa uma integração que ganha ritmo das que ficam paradas é a tensão que a liderança dá à zona invisível entre as duas empresas. Do lado da empresa comprada, o líder local está lendo um novo mapa, quer contribuir, mas ainda não sabe onde os limites estão. Se ele fala demais, corre risco. Se fala de menos, também. Essa hesitação, se não é reconhecida, é lida, outro lado, como resistência. Mas não é resistência, é prudência. E prudência bem lida é aliada da integração, não obstáculo. É o executivo fazendo o cálculo certo em condições novas. Uma vez, para destravar uma integração entre uma matriz europeia e um time na Cidade do México, eu redesenhei o formato da reunião. Os executivos locais passaram a enviar seus pontos por escrito na noite anterior, com opções e recomendação. A liderança global chegava a call já com uma leitura. Decisões que antes levavam 2 reuniões passaram a sair em uma, e ninguém precisou mudar quem era. Do lado da empresa compradora, o líder global está mantendo o ritmo do plano. Precisa de decisão, de energia, de resposta rápida. Interpreta cada pausa como falta de engajamento. A boa notícia é que esse desencontro é altamente corrigível. As integrações que dão certo têm líderes que fazem 2 coisas cedo. Primeiro, tomam explícito o que ainda não está claro e tratam essa transparência como força e não fraqueza. E segundo, criam um espaço onde como fazemos isso aqui. É uma pergunta básica, mas uma pergunta importante. É bem-vinda e é uma pergunta que não é punida. Um espaço onde discordar não é deslealdade, é contribuição. Esses 2 movimentos juntos constroem o que eu chamo de perímetro de confiança. Dentro desse perímetro, a velocidade volta rapidamente. O que muda não é a estrutura, é a segurança para operar dentro dela. Nos projetos que a gente tem conduzido, que envolvem fusão e aquisição, a gente enxerga a cultura não como um sistema isolado, mas um sistema de muitas faces. Dá uma olhada no que a gente investiga antes de entrar num projeto de fusão e aquisição pré-closing. Quem decide o que fica global, o que fica local, o que significa entrega para uma empresa, prazo para uma e para outra, qual a perspectiva sobre cliente, preço, relacionamento com stakeholders, como que a confiança é construída, como que as relações pessoais se dão no dia a dia, qual é o nível de comunicação, de alto, de baixo nível, é a mesma nos diferentes ambientes, territorialidade, qual é o nível de disputa e rivalidade entre as culturas, e por último, que sinais mostram pra gente que uma fusão e uma aquisição tem funcionado. E tudo isso está baseado num tripé que o Rui falou muito bem pra gente, o tripé da decisão, da identidade e da confiança. Decisão, identidade e confiança. 3 dimensões que determinam se a integração vai chegar ao resultado prometido. Na prática, quase sempre aparecem juntas. Eu me lembro de uma integração em Buenos Aires, Argentina, que ilustra esses 3 exemplos. Começando pela decisão. Nas primeiras semanas após o closing, eu propus um Decision Map, uma página com 5 tipos de decisão. Quem decide em cada uma, prazo para que as que ainda estavam abertas, foi colocado nas salas de reunião, compartimos por e-mail e o time voltou a decidir no ritmo que já sabia decidir. A questão de identidade apareceu logo depois, quando um consultor externo que fazia parte dessa aquisição, sugeriu eliminar uma tradição da empresa comprada. Uma reunião de sexta-feira pela manhã, com café e media-lunas. Algo muito simples, para celebrar um cliente novo conquistado na semana. Ela alegou ineficiência.
E eu argumentei o oposto. Um ano depois, esse ritual apontado pelos dois times, como o momento em que pararam de enxergar como nós e eles. As interações mais fortes tratam a identidade como ativo, não como resíduo. A confiança que quase sempre é a mais complexa das três, né? Chegou pela via mais improvável. A COO que liderava a integração estava lutando para construir confiança. Depois de meses de perguntas e respostas, sugeri que ela mudasse apenas uma coisa. Passar a dizer em cada town hall: ainda não tenho essa resposta, mas volto em 2 semanas com clareza. E cumprir. Ela topou, voltava 2 semanas depois exatamente. Em 6 meses, essa frase virou a marca da liderança dela e a confiança voltou. Nas integrações que criam valor, a liderança trata decisão, identidade e confiança como um único trabalho, não como 3 frentes paralelas. Porque como essa integração ensinou, elas sustentam uma nas outras. E para terminar esse episódio de hoje, eu queria falar, até aproveitando a participação do Rui aqui, sobre o papel do RH nos projetos culturais de fusão e aquisição. O RH não existe só para harmonizar benefícios, integrar folha de pagamento, desenhar um novo organograma e organizar o onboarding dessas duas empresas. Não, o papel do RH é muito mais estratégico que isso e tem a ver com 2 funções principais que o Rui demonstrou bem para a gente aqui. O papel do RH, primeiro, é de um radar de riscos culturais e de um arquiteto cultural de integração. Ele é o radar porque é o RH que percebe as forças que não aparecem no business case, as forças invisíveis que a McKinsey apontou. Quem são os talentos inseguros? Quem são os líderes em silêncio? Quem são os stakeholders, detratores e promotores? Quais são as narrativas paralelas? Onde está o conhecimento que não aparece na planilha? O medo, o cinismo, a perda de confiança. Só um RH, que é um radar cultural, percebe e dá atenção a isso. E por último, o RH como arquiteto da integração, a ponto de desenhar novos sistemas de governança, sistemas de decisão, orquestração de rituais, comunicação transcultural, critérios de performance e principalmente gestão e criação da narrativa do futuro, porque quando 2 culturas se fundem, uma nova cultura surge e é essa cultura que vai moldar o futuro dessa nova organização. A estratégia define para onde a empresa vai. A cultura define se ela chega e se chega inteira. A estratégia define para onde a empresa vai. A cultura define se ela chega e se chega inteira. Pô, que frase matadora do Rui, mas sensacional mesmo, guardada essa aqui para a gente usar várias vezes. Se você é CEO, empresário, head de RH, não espere a cultura aparecer como um problema. Use ela como vantagem competitiva. E se você não tem a mínima ideia como mapear a cultura, diagnosticar a cultura, desenhar projetos pré-closing ou pós-closing, mesmo que isso já tenha acontecido, você precisa de um parceiro de confiança e é isso que nós fazemos aqui na Dell Consultoria. Nós somos especializados em projetos de cultura, inclusive projetos transculturais de multinacionais, de fusão, de aquisição. Então, fale conosco, nós somos a melhor consultoria de cultura do Brasil, estamos aqui para te ajudar. E na verdade, talvez o bordão já tenha até que mudar, né? Porque nós estamos alcançando outros países. Os nossos vídeos têm legenda automática para o espanhol e para o inglês. Independente da área do mundo que você tiver, se precisar de ajuda com cultura organizacional, aqui na Dell você encontra. Obrigado. Esse foi o Dell Insights especial de hoje. Eu te encontro no próximo. Você está feliz com a cultura organizacional da sua empresa? Já imaginou o conselho aprovando seus planos? Suas equipes com alta performance superando metas? Toda a sua empresa alinhada, comprometida? Cultura é o maior ativo da sua empresa, porque cultura ninguém copia. Para construir uma cultura forte, você precisa de um parceiro forte. Dell, a melhor consultoria de cultura organizacional do Brasil.